Pronto, coloquei aqui para gravar. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí nossa primeira aula dessa nossa imersão sobre ações e fundos imobiliários. Que a gente vai estar tentando descomplicar para vocês esse mercado aí de investimentos, falando de alguns termos, algumas definições aí, o que é necessário a gente estudar. E como eu falei para vocês lá, desde quando a gente começou tudo isso aqui, lá no Instagram, eu falei para vocês que não é algo fácil, também não é algo rápido, requer muito estudo e dedicação. Então, acredito que a galera que está aqui é porque realmente quer entender mais sobre, né? Para estar sabendo aí andar com suas próprias pernas, né? Fazer suas próprias análises e investir, que tentar criar uma carteira ali de investimentos. Então, vamos lá. Acho que a maioria do pessoal aqui já me conhece, né? Eu e a Ádila. Digam aí se tem alguém aqui ainda de fora, mas teve algumas pessoas também que mandaram link para alguns amigos, parentes, né? Fale aí no chat. Eu acredito que a Tem famosa muitos aqui é alunos você, viu, nossos Jéssica? também. Tem muitos alunos nossos de OB, a galera da mentoria, do Bonde dos Fibonáticos, do Explica OB. Beleza? Pronto, então vamos lá, gente. Sem muitas enrolações aí, a gente vai falar hoje sobre mercado financeiro no geral. Vamos dar um panorama aí também sobre o cenário econômico atual e tudo mais, porque vocês devem ter visto que, não posso nem dizer que é modinha, que virou modinha, mas que aumentou muito o número de pessoas interessadas nesse assunto, o número de investidores, também por conta do cenário econômico que a gente está no momento. Então, a gente vai focar especificamente no mercado de capitais, esse é o nome chique aí do nosso mercado, de ações e fundos imobiliários, beleza? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando aí no chat, que eu vou estar de olho aqui. E se for pertinente ao momento, eu já tiro logo, então, no final da aula, beleza? Então, vamos lá. Em relação ao cenário econômico atual, esse momento que a gente está vivendo, esse momento bem conturbado, né? Anormal, eu queria falar para vocês, primeiramente, sobre como a gente estava no ano passado, totalmente diferente do que a gente está agora. Porque a gente estava vindo aí em 2019 com um aumento no crescimento, uma retomada no crescimento. Estava todo mundo esperançoso aí em relação à parte econômica. A gente tinha ótimas perspectivas agora para 2020, em relação à projeção de PIB, que a inflação ia ser menor, a Selic ela ia se manter ali estável. Só que aí veio o quê? Logo no início desse ano, no primeiro trimestre, a pandemia, o Covid-19. E vocês já devem estar acompanhando, né, o quanto isso impactou essa questão econômica, o quanto impactou aí a nossa economia. O PIB recuou, a taxa de desemprego cresceu. Eu estava até vendo alguns números, não sei se vocês estão cientes, mas tem mais de 6 milhões de pessoas demitidas, desempregadas aqui no nosso país, e tem mais de 30 milhões de pessoas que estão ganhando menos do que ganhavam antes, então tiveram uma redução salarial. Então, tudo isso aí afetou diretamente a economia. Então, essa questão da redução do PIB, consequentemente também o aumento da inflação, e a Selic, ela reduziu. Então, a gente já vai começar a abordar alguns termos aqui. Vocês sabem o que é a Selic? Vão falando aí para mim. Quero saber se está todo mundo me acompanhando aí, se sabe já do que se trata e tal. Vão dizendo. A Adila sabe que eu não gosto de falar sozinha, não. Vou ligar o microfone dela. Quero que vocês participem aí comigo no chat. Eu não posso responder, né, essa? Não, deixa a galera aí. Ó o Guto lá no chat. O Guto falou que é uma taxa, o Everton falou que já ouviu falar, mas que nunca foi a fundo. Beleza. A sigla Selic, ela significa aí, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela é uma taxa, realmente aí como o Guto falou, a Beatriz chegou atrasada. Everton, acho que é uma taxa de juros. Isso aí, é a taxa básica de juros da economia ali do nosso país. No caso, para que serve a Selic, né? Ela serve como uma referência para remunerar os investimentos. Então, principalmente aí os investimentos de renda fixa, poupança, tesouro direto, eles se baseiam na Selic. Não sei se vocês estão acompanhando, mas nos últimos meses, a Selic ela reduziu aí drasticamente, valores bem abaixo ali, e ela está na faixa de 2%. Isso faz com que o quê? Não acompanhe o aumento da inflação. Então, não está valendo a pena manter ali
dinheiro, investimentos em renda fixa. Na verdade, renda fixa não é nenhuma forma de investimento. Você vai estar guardando o dinheiro ali, mas os rendimentos não são bons. Já não eram antes, depois de todo esse cenário aí, as coisas pioraram ainda mais. Então, a maior parte das pessoas elas estão tentando sair dessa comodidade, que é a renda fixa, e estão buscando aí rendas alternativas, fontes alternativas. Então, é o que despertou interesse no mercado de renda variável. Eu já estou falando de outros termos aqui, renda fixa e renda variável. Vocês sabem diferenciar? Já é algo mais comum, né? A gente escuta muito no dia a dia e tudo mais. Digam aí, renda fixa é mais associado a essa questão de poupança, tesouro direto, algumas linhas de crédito ali, que na verdade essa relação aí de renda fixa e renda variável vai muito também do risco, é inversamente proporcional. Quando a gente tem investimentos ali que o risco não é tão alto, o retorno também não é tão alto. Agora, aliás, quando o investimento, eu só confundi aqui, quando o investimento ele não tem um risco muito alto, o retorno ele pode ser também da mesma forma, não vai ser um retorno muito alto. Agora, se a gente tem um risco maior, o retorno ele pode ser maior também. Isso aí. Então, em relação ao aumento do número de investidores, a Bolsa alcançou ultimamente aí a marca histórica de 3 milhões de investidores de pessoa física. Não sei se vocês estão por dentro também das notícias, porque está sendo muito falado sobre isso. Acho que algumas pessoas estão despertando interesse aí justamente por conta disso. Então, a gente precisa entender um pouquinho do que se trata aí esse mercado, porque eu vi aí que muita gente falou no chat que está chegando de paraquedas, né? Então, o risco, na verdade, ele é inerente, existe em qualquer tipo de investimento, mas o risco é maior quando a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, desde que no momento ali que a gente começa a entender e sabe realmente o que a gente está fazendo ali, o risco ele acaba diminuindo. Tem umas pessoas entrando, deixa eu tirar a sala de espera, porque acaba atrapalhando aqui, só um instante. Desativar a sala de espera. Pronto. Então, vamos lá. Se eu falar algum termo que vocês não entendam, porque às vezes pela força do hábito eu acabo falando que para mim já é algo normal, mas aí qualquer coisa vocês falem aí no chat, tá? Vou falar agora sobre o mercado financeiro no geral. A gente tem algumas subdivisões para vocês entenderem aqui, para a gente chegar lá no mercado que a gente está falando em específico, que é o mercado de capitais. Mas a gente tem que saber que tem outras modalidades aí no mercado financeiro também. A gente tem o mercado de crédito, o mercado monetário, o mercado cambial e o mercado de capitais. A maior parte da galera que está aqui na sala, que são meus alunos aí, que acompanham a gente também lá nos nossos outros projetos, faz parte também do mercado de câmbio, que é o mercado aí de câmbio de moedas, que tem a ver com essa troca das moedas estrangeiras que a gente opera opções binárias e o Forex. Mas existem outras modalidades também. A gente tem o mercado de crédito, que ele está mais relacionado a essa questão de empréstimos, essa parte mais financeira. E tem o mercado monetário também, que é dominado ali pelos bancos, que envolve transações de algumas instituições financeiras. Mas não vem ao caso, onde a gente vai participar mais ativamente seria no mercado de câmbio ou no mercado de capitais. Então, vamos focar aí no nosso mercado de capitais. Qual é a composição desse mercado, né? Eu falei para vocês que eu tenho estudado mais sobre ações e fundos imobiliários, só que a gente tem outras modalidades também. Então, a gente vai focar mais nessas duas aqui, que eu acho que é um interesse maior de todo mundo também, mas eu vou estar só falando para vocês aqui brevemente do que se trata essas outras. Então, as ações, o que seriam as ações? Eu acho que muita gente aí deve saber já, algumas pessoas falaram que já investem, né, em ações, mas como eu falei que eu ia tentar falar de tudo, porque tem gente totalmente leiga no assunto, então vamos lá. As ações, elas são cotas ali, são frações de uma empresa. Então, a empresa, primeiramente, para ela chegar na Bolsa de Valores, ela tem que abrir o capital. Então, quando ela se expõe e ela abre seu capital, isso vai ser fracionado ali em ações que vão ser essa menor fração da empresa, são cotas. Então, quando a gente adquire a ação, a gente se torna acionista daquela empresa ali. E aí a gente pode fazer essas transações por meio da bolsa. Então, vou chegar também nessa parte aí para falar sobre essa questão da composição das instituições, como é que a gente atua diretamente ali na Bolsa de Valor.
E os fundos de investimento imobiliário, que são conhecidos aí pela sigla também, FIIs. Muita gente fala só fundos imobiliários, mas o nome mesmo seria fundos de investimento imobiliários. Eles são bem parecidos com ações, só que são cotas de empresas que estão mais voltadas ali para a parte imobiliária, seja na parte de construção de imóveis, ou administração, gestão. Então, é mais voltado aí para o setor imobiliário. É bem parecido com ações, quando a gente vê assim, a grosso modo, só que tem algumas particularidades. E aí, nas próximas aulas, a gente vai estar focando bem mais nessa parte aqui, de detalhar ali alguns conceitos de ações, tipos de ações, tem algumas subdivisões também, e o que a gente tem que avaliar, analisar de cada uma delas. E esses outros nomes aqui, ó, quero que vocês me digam aí no chat se vocês conhecem também. Já ouviu falar? Debentures, Commercial Papers, acho que títulos de renda fixa você já deve ter ouvido falar. Tem também contratos derivativos. Vamos lá, está na parte de vocês participarem. Fátima falou que sim, Everton falou, o único que nunca ouvi falar foi debentures. Nara, somente ações e fundos imobiliários. Beleza, aí vai ser mais só para curiosidade de vocês mesmo, só que não tem tanta necessidade. Claro que são formas também bem interessantes de investimento. Fora os dois primeiros, só títulos de renda fixa. Certo. Então, assim, ó, já falando dos títulos de renda fixa, que são que algumas pessoas aí conhecem, ó, o Gilson falou leigo. O Gilson é meu tio, irmão da minha mãe. Pronto, então vamos lá. Títulos de renda fixa. Seria mais voltado aí essa questão também que a gente tinha falado lá inicialmente de renda fixa, tipo, eu posso citar aí como exemplo o Tesouro Direto. Não tem tanto risco, mas também o rendimento não é tão alto. Agora, esses outros aqui, ó, debentures e commercial papers, são títulos de dívida das empresas. Então, como é que seria isso? A empresa ela tem uma dívida, ela emite um título e a gente empresta capital para a empresa. Então, esses dois aqui, ó, debentures e commercial papers, a gente empresta capitais para as empresas. Qual é a diferença dos dois? Em relação à questão do prazo. O debentures é longo prazo, a gente investe ali e depois ela retorna aquele valor que a gente investiu e juros, de acordo com o período. Agora, commercial papers são títulos de dívida de empresa a curto prazo. Então, ali mais ou menos coisas de 30 dias ou alguns meses. Então, são tipos de investimento também. E contratos derivativos, acho que vocês não devem conhecer por esse nome, mas muita gente conhece e opera nesse mercado aqui, que é justamente o mercado de contratos, que a gente tem aí os mercados de mini contrato, contrato futuro, mini índice, mini dólar. Então, são do ramo aí também do mercado de capitais. Pronto, então a gente teria todas essas subdivisões aí que fazem parte da composição do mercado de capitais, mas a gente vai focar nas ações e nos fundos de investimento imobiliários. Então, as ações são aquelas pequenas cotas ali, as frações de uma determinada empresa, e os fundos de imobiliários vão ser cotas também de empresas, só que empresas voltadas para o setor imobiliário, seja empresas voltadas para a construção de imóveis ou voltadas para administração e gestão, porque a gente tem vários tipos de fundos que a gente vai estar falando também sobre isso aí nas próximas aulas. Mas vamos lá, continuando. Ainda sobre o mercado de capitais, a gente tem duas formas ali da gente investir no mercado de capitais. Aí seria o mercado primário e o mercado secundário. Como seria isso aqui? Ó? O mercado primário é quando a empresa ela decide abrir o seu capital, decide entrar para a Bolsa de Valor, e aí é o primeiro contato que a gente tem com aquela empresa. Ela vai disponibilizar os ativos, as cotas delas ali para os investidores, e a gente vai estar negociando diretamente com a empresa. Então, o mercado primário é o primeiro contato que a empresa tem na Bolsa e a gente negocia ali diretamente com ela. Então, a gente vai estar adquirindo não por intermédio de nenhuma instituição, diretamente na empresa, e tem um nomezinho que eu acho que vocês já devem ter visto aí, uma sigla, na verdade, que é IPO. Vou colocar aqui, ó, que ela vem do Oferta Pública Inicial. Tem essa sigla aqui, ó, IPO. Pronto. Então, é justamente o que marca a entrada de uma empresa na Bolsa de Valor. Então, a gente estaria atuando aí no mercado primário. E o mercado secundário? A empresa ela já entrou na Bolsa, algumas pessoas já compraram, e agora a gente vai estar
trabalhando ali em cima dos compradores e vendedores, pessoas negociando entre elas. Então, a gente não está mais negociando diretamente com a empresa. A empresa, ela perde ali o domínio do seu capital, das suas ações. Então, são negociações ali que vão estar geradas entre os investidores. Então, algumas pessoas vendendo para outras pessoas estarem comprando. E aí, é nesse mercado secundário que a gente vai atuar. Claro que tem momentos que dá para a gente atuar no mercado primário também, quando algumas empresas aí elas abrem o IPO, só que na maior parte das vezes a gente vai estar atuando no mercado secundário. Então, para a gente comprar uma ação, alguma pessoa tem que estar vendendo. Então, vai ter essa troca aí entre os negociadores, os próprios investidores. Então, como é que a gente faz isso? Não é eu quero comprar uma ação de Adila. Eu vou lá em Pernambuco comprar essa ação de Adila. Eu tenho que sair aqui da Bahia e ir para lá. Não, vai ser por intermédio das corretoras. Então, a gente vai chegar, o foco dessa aula é chegar aí nas corretoras. Só que eu não posso abrir a aula diretamente para a parte das corretoras, né? Tem que explicar todo esse panorama aí para vocês. Mas eu Beleza? preciso primeiro abrir o capital da minha empresa, né, Jéssica? Não, menina, a gente está falando de uma empresa qualquer. Você comprou e agora você Certo. quer vender, eu quero comprar. Você quer vender, eu Bom, quero comprar. E aí? Preciso de uma corretora para intermediar essa negociação aí. Então, vocês entenderam a diferença do mercado primário e secundário? O primário, quando a empresa ela entra ali e na bolsa, né, ela abriu seu capital e a gente ô, vai comprar Jéssica, diretamente dela. eu acho que essa intermediação do mercado primário, ela está um nível mais superior. Eu acho que essa negociação ela acontece, vamos dizer assim, quando é um grande capital, entendeu? Eu acho que de início, por exemplo, a gente pegar uma negociação de mercado primário é bem mais difícil. Sim. Eu acho que essa negociação ela acontece meio que B2B, entendeu? Empresa entre empresas. Aí depois que elas já entram dentro do mercado, fica mais fácil essa expansão. Mas de início, eu acho que para a gente, assim, meros mortais, o mercado secundário é bem mais simples, assim, da gente conseguir fazer essa negociação. Pois é. Não, mas vai que alguém tem alguns milhões aí, né? Não sei como é que é Pode esse ser. público que está me O acompanhando. mistério aí, quem sabe? Tem Pois é, então certeza a que gente tem vai milionário aqui atuar. nesse grupo. Tem os futuros, né? Os futuros milionários aí. A gente vai atuar no mercado secundário por intermédio das corretoras. Então, no mercado secundário, a empresa ela não tem mais o controle ali dos seus ativos e as pessoas que vão estar negociando entre si, os investidores entre si. Pronto, onde é que a gente faz isso? A gente faz isso na Bolsa de Valor. Então, vamos chegar lá nela agora. As instituições que compõem o mercado de capital. Então, a gente já falou aí os tipos, né? Ações, fundos e tudo mais, como a gente pode estar operando. E agora a gente vai falar aí das instituições que compõem esse mercado. A gente tem a Bolsa de Valores, que acho que muita gente sabe aí, já ouviu falar sobre a Bolsa de Valores, que a nossa bolsa aqui é a B3, que significa, você sabe o que significa B3? Diga aí para mim. São 3 palavras que começam com B. B3. Antes era Bovespa, o nome, né? Mas agora mudou. Já tem um tempinho já que mudou para B3. Isso. Brasil Bolsa Balcão. Isso mesmo. E o que seria a Bolsa de Valor, né? Para a gente falar aí, já que tem muita gente que é leigo, que está tendo o primeiro contato com esse mercado. Ela é uma instituição que é como se fosse... A gente, quando entra ali numa loja, né? A gente tem uma vitrine, que a gente tem todos os produtos ali nas prateleiras. A Bolsa de Valor seria isso. Seria uma vitrine das empresas. E aí ela que fornece toda a estrutura ali para a gente estar fazendo as nossas negociações, beleza? De compra e venda. Então, seria mais ou menos isso aí. Estou tentando falar de uma forma que seja fácil para a mesma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro entenda, beleza? Então, a gente vai ter algumas instituições também que vão estar fazendo a parte da regulação. Como é que seria feita essa regulação? Porque é um mercado que ele tem tem toda uma série de leis ali, de empresas, de instituições que regulamentam para estar garantindo algumas coisas para os investidores e para as empresas também que estão com seu capital exposto ali. Então, deixa eu até colocar aqui por escrito para vocês visualizarem melhor. A gente tem como principal instituição reguladora a CVM,
Acho que muita gente aí conhece sobre a CVM. Inclusive, nosso mercado lá de opções binárias não tem a regulamentação da CVM, né? Cadê? Deixa eu ligar aqui o microfone de Adja. Falando mal de OB. O que seria a CVM? Comissão de Valores Mobiliários. A gente tem também uma outra instituição reguladora, que é a Anbima. E o que seria a Anbima? É a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro. E aí são empresas que vão estar fazendo toda a regulamentação, porque muita gente pensa ali, né, que mercado financeiro não é algo seguro, que é algo de muito risco. Muita gente fala até sobre aposta, só que a gente sabe que, na verdade, não é isso. É uma instituição séria, a profissão trader, especulador, holder, qualquer que seja o perfil do investidor, é uma profissão como outra qualquer, né? Então, muitas vezes rola aí um certo preconceito porque as pessoas não têm o conhecimento adequado, mas tem toda uma regulamentação por trás desse mercado. Não é um mercado de aposta, não é cassino, como algumas pessoas falam, né? Tem que entender realmente ali todo o processo para a gente entender que é algo como qualquer outra profissão. Pronto, então teriam essas instituições reguladoras. Não veio ao caso eu estar especificando para vocês aqui sobre elas, mas caso vocês queiram ver um pouco mais além depois, pesquisem aí sobre a CVM e a Anbima. E as instituições financeiras? Do que se trata as instituições financeiras? Seria justamente as corretoras. Então, a gente está chegando aí no ponto que interessa para a gente hoje. As corretoras, que vai ser onde a gente vai estar aplicando ali o nosso capital e comprando, vendendo ações, fundos e aquelas outras formas de investimento também. Então, a gente precisa de uma corretora para a gente estar atuando. A gente não tem o poder de atuar diretamente na Bolsa de Valores. A gente precisa desse intermédio de bancos e corretoras de valores. Então, são as instituições que vão dar acesso para a gente a esses títulos, a essas ações. Então, vamos lá. Até então, tudo bem? Diga aí para mim se vocês estão entendendo todo o processo para a gente chegar aí na parte das corretoras. Beleza? Qualquer dúvida, vocês falem. Pronto. Tudo certo, né? Então, vamos lá. Quem aí já tem cadastro em alguma corretora? Logo no início, acho que o Guto falou que tem na Clear, a Nara tem no Banco Inter, Natália também tem no Banco Inter, né? E isso, a Exinvest agora é do Nubank. Eles estão montando lá a plataforma de investimento deles, ainda não foi liberada. Então, algumas pessoas têm na Rico, Clear, Inter, Modal. Eita, ó, Everton, tem o na Clear, XP, Genial, Modal, BTG. Só fiz também, né, MXG? Só tem para ter, né? Next, beleza. Pronto, ó, eu coloquei aqui o top 10 aí, as principais corretoras que a gente tem, todas regulamentadas. Claro que vão ter algumas corretoras aqui que tem algumas pessoas que não recomendam tanto, mas assim, eu tenho experiência aqui da Modal e do Banco Inter. E acho que vocês estão acompanhando aí que recentemente várias corretoras zerou as taxas para investimento em ações e fundos. Antes a gente só tinha duas, dessas 10 aqui, ó, a gente só tinha duas que não cobrava taxa de corretagem, que era o Banco Inter e a Clear. Mas agora outras mais aqui também adotaram isso aí. Só que como eu já tinha conta ali no Banco Inter, eu mantive ali no Banco Inter. O Banco Inter é bem interessante. Não estou ganhando nada para falar bem deles aqui, não tenho afiliação, nada do tipo, mas eu acho massa, bem intuitiva a plataforma deles e tem várias vantagens, porque é um banco que a gente pode ter a conta ali, né? Pode ter o cartão, crédito, débito. É um banco também, inclusive, que ele permite o cadastro de pessoas menores de idade. Então, tem muitos investidores na Bolsa, investidores mirins, que tem um cadastro lá no Banco Inter. Existe essa possibilidade da plataforma de investimento Kids, para já estar montando uma carteira ali. Então, tem várias coisas interessantes que me fizeram aí optar pelo Banco Inter. Então, inclusive, para quem não tem nenhum cadastro ainda, eu vou estar recomendando o Banco Inter, certo? Vou mostrar aqui o passo a passo para vocês do que precisa ser feito, desde a parte de cadastro inicial mesmo, de abertura de conta. Certo? A Nara falou, rico zerou, mas até quando? Pois é, né?
Pronto, já fica a dica aí, ó, para a galera que tem filho, já quer montar um investimento aí a longo prazo, já faz a conta lá, não precisa nem ser uma conta de vocês, já no nome da pessoa, do nome da criança, no Banco Inter. Pronto, tem essa conta gratuita, tudo é gratuito lá, né? Não tem nenhuma taxa. Mas claro que tem, se vocês forem procurar, vocês vão ver vantagens e desvantagens de cada um desses bancos aqui. Então, vamos lá. Tem também um outro detalhe. Eu já ia fazendo muita propaganda para o Banco Inter. O cartão, né? Não tem anuidade, não tem tarifa, tem a questão das TEDs. Só que agora, com a abertura aí também da novidade do Pix, não vai ter mais TED paga, né? Vocês já estão por dentro? Já fizeram o cadastro da chave Pix de vocês? E ainda tem a questão do saque gratuito, né? Nos bancos 24 horas, aqueles bancos lá, aqueles terminais que tem em quase todo lugar. Pelo cartão do Inter tem saque gratuito. Pronto, já fizeram a chave Pix. Beleza. Pronto, então vamos lá. Sobre a parte aqui agora, a gente já falou essa questão do panorama do mercado financeiro. Você já sabe agora onde que vocês vão estar operando, né? No mercado de capitais, que é uma das modalidades do mercado financeiro. No setor aí de renda variável, ações e fundos imobiliários, vocês vão estar atuando no mercado secundário, que é uma negociação feita entre os próprios investidores. Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro passo é cadastrar numa corretora, abrir uma conta em uma corretora. Então, em relação ao Banco Inter, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é solicitar a abertura de conta. E aí tem duas formas para vocês fazerem isso. Vocês podem fazer tanto pelo computador, pelo navegador, como vocês podem estar fazendo pelo aplicativo diretamente. E aí eu recomendo até que vocês baixem já o aplicativo no celular, caso vocês vão fazer a abertura de conta, porque de qualquer forma, mesmo que faça pelo computador, eles vão redirecionar para o aplicativo. Então é mais simples fazer logo de início lá desde o aplicativo. E aí preenche o formulário, coloca os dados, envia documento, e aí eles vão redirecionar para o aplicativo justamente para estar enviando documentos. Tem a questão também de código que eles enviam lá por SMS, por e-mail. Aí é todo um processo lá, uma burocracia para estar liberando, aceitando a solicitação da abertura de conta. Leva alguns dias também. Acho que Nara me falou que ela abriu esses dias, não foi? Ela pode dizer melhor do que eu aí, que levou vários dias para acontecer isso aí. Inclusive ela falou uma informação nova aí, que no Inter só está fazendo pelo aplicativo. Pronto, é bem melhor então do que tentar diretamente lá pelo site, já que não está nem fazendo mais. Beleza, então. E aí, depois que vocês forem aceitos no Banco Inter, porque tem isso também, vocês vão solicitar a abertura. E aí eles vão, depois de um tempo, eles vão dar o retorno lá, se vocês forem aceitos ou não, vocês vão ter que montar o perfil de investidor. É uma série de perguntas que tem para vocês preencherem lá no aplicativo, um questionário. E aí, vocês vão estar falando sobre essa questão de renda fixa, renda variável, se vocês estão propensos mais ali para a parte de poupança e alguns meios de renda fixa, ou se vocês têm um perfil ali mais arriscado, que vocês querem estar investindo em renda variável. Então, depois que vocês montam o perfil de investidor, eles vão liberar essa plataforma aqui, o PAI, que é a plataforma aberta de investimento. E é lá que a gente vai estar acessando o Home Broker, que é no Home Broker que a gente pode fazer nossas negociações de compra e venda de ações. Então, eu separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês. Aqui é a parte inicial do Banco Inter. E aí, depois que vocês preencherem lá o perfil de investidor, vocês vão poder ter acesso aqui a essa plataforma, que é a plataforma aberta de investimentos. E aí, assim que vocês entram aqui na plataforma aberta de investimentos, essa aqui é a parte inicial dela. O valor que vocês vão estar ali depositado, o valor que vocês vão ter depositado na conta, ele fica disponível para vocês estarem fazendo os investimentos aqui de vocês. E aí, se vocês já têm conta, né, em outros bancos, eu gosto muito de bancos digitais, porque a gente pode estar mandando ali, né, nos dias úteis, dentro do horário também, de 8 até as 5 horas, aí já cai na mesma hora aqui. E é interessante que no momento que vocês comecem a fazer que vocês vão separar ali um dia para vocês fazerem o primeiro investimento de vocês vão ter que estar com o valor já na conta, porque leva um tempo, se eu não me engano, 24 ou 48 horas para eles contabilizarem o valor ali. Então, certo, assim que vocês entram aqui na parte da plataforma aberta de investimentos, e que se vocês descerem um pouquinho mais aqui, vai ter escrito isso aqui, Home Broker.
E é justamente aqui no Home Broker que a gente vai estar fazendo nossas negociações de compra e venda. Nas outras corretoras também tem essa questão do Home Broker. Como eu falei para vocês, eu estou mostrando aqui no Banco Inter, que é a corretora que eu utilizo. Então, a galera que já tem cadastro no Banco Inter já acessou o Home Broker, já sabe mexer? Fale aí para mim. Ó, a Jo já está baixando. Vocês são rápidos, hein? A galera já está baixando, ó. Já acessei, mas é muita informação. Meu acesso não foi liberado ainda. É isso, ó, vocês vão solicitar, leva uns dias realmente. Depois, é todo aquele processo. Primeiro solicitar a conta, responder o perfil de investidor, aí só depois que eles liberam a plataforma de investimento. A Natália, sei porque tu ensinou. Não sei usar ainda. Já faço investimento por lá, demora um pouco. Eles dão 72 horas. E agora vai sobrecarregar o sistema deles, né? Olha o tanto de gente. Beatriz, ainda não mexi. Massa, pronto. Então, eu separei aqui outras imagens para mostrar para vocês também do Home Broker. E aí, como vocês vão estar no processo aí, muita gente vai estar no processo de baixar ainda, vai ser interessante que eu vou estar deixando depois disponibilizando a aula no YouTube. Aí, qualquer detalhe que passar, que vocês ficarem em dúvidas, depois vocês voltam lá. E tem o grupo também, né, que vocês podem estar tirando dúvida, pode estar mandando print ou qualquer pergunta que seja lá para a gente. Então, ó, quando a gente entra aqui no Home Broker, esse print foi de agora, o mercado estava fechado. Mas aí, qual é o horário do mercado? Ó? Inclusive, peraí, Adila, me ajude nessa parte aí. A Adila, que é a rainha da fundamentalista, vamos falar sobre os horários aí da Bolsa para a galera. Que horário que o mercado está em funcionamento? O mercado brasileiro? Sim, que ele mudou recentemente. Ele mudou recentemente e agora é de 10 às 6. Isso aí. Antes abria 9 às 5. Aí teve essa pequena mudança. Assim como as outras bolsas, né? A nível mundial. Mas, assim, nosso foco é investimento aqui, né? Sim. Por enquanto, né? Vai saber se a galera não quer investir aí fora. Sim. Essas opções tem também, a possibilidade, né? Agora também, né? De investir no mercado. Porque antes, ó, já aproveitando para falar uma coisa aqui que a gente pode estar até falando em outro momento também, sobre isso aí de investir no exterior. Muita gente quer ter investimentos ali em dólar e outras empresas também, né? Tipo Apple, Coca-Cola, Google. Exatamente. E aí, antes a gente tinha que fazer o quê? Tinha que enviar dinheiro para o exterior, abrir uma conta de uma corretora lá, enviar dinheiro para o exterior. E tem todo um processo ali da questão de ser uma outra moeda. E também a parte do imposto, tem muita burocracia, é um pouco mais difícil. Só que agora existe a opção dos BDRs, que dá para a gente investir em ações do exterior aqui no Brasil. E dentro aí das nossas corretoras, inclusive o Banco Inter já disponibiliza essa opção também. Pronto. Seria A Alcione perguntou. pelo cenário, né? Sim. Não, é bom ter investimentos em dólar também, né? Não deixar os ovos todos aqui no Brasil. Não, até porque trabalha com a questão da valorização do dólar, né? Sim. A gente tem que esperar um pouco, né? Dar uma desvalorizada. Acho que pelo cenário atual possa ser que dê uma baixa, mas assim, depois a gente vai, além de estar ganhando os rendimentos, vai estar ganhando também com a valorização da moeda, né? E a gente sabe que o dólar ele tende a valorizar muito mais do que o real brasileiro. Uhum. Sim. E tem várias empresas sólidas aí, né? Inclusive as empresas do Warren Buffett que ele recomenda, recomenda não, né? Que ele tem na carteira dele como uma parte principal ali. São essas que eu citei. Coca-Cola e entre outros aí. Beleza, Alcione, a Nara perguntou, não foi a Alcione, perguntou. Eu abri na Modal, mas ainda não depositei, tem que mandar uma TED. Tanto faz, né? A TED ou depósito por boleto. Acho que em qualquer corretora existem essas possibilidades aí. Não, Beatriz, nunca ouvi falar. Guto, tem uma diferença em relação ao imposto, se torna mais fácil. Em relação a pagar mais ou pagar menos, ainda não sei, não me aprofundei muito nisso do BDR, mas eu sei que é mais tranquilo. Porque quando era diretamente no exterior, tinha mais burocracia. Mas pronto, então vamos lá.
voltando aqui para... Depois que a gente acessa o Home Broker, a gente vai ter essas páginas aqui, ó. Essa primeira página aqui é relacionada a essa parte aqui, ó, cotação, esse ícone que a gente tem aqui embaixo. O que seria esse cotação? Assim que vocês abrirem, vai estar tudo branco. Vai estar tudo em branco, a gente vai ter que adicionar o papel. Papel é um outro nome para ação, seja aí ação ou fundo. Papel é um outro nome aí para as ações, para os títulos. Então, como é que a gente faz para adicionar? A gente vai ter que estar colocando a sigla da ação ou do fundo ali que a gente quer analisar, que a gente quer acompanhar ali o preço, para depois a gente fazer a nossa compra ou a nossa venda. Então, a gente vai estar digitando aqui e depois adicionando ali no mais. Então, tem até algumas aqui como exemplo, ó. Tem o BBDC, 4F. Eu vou falar para vocês também o que seria esse F aqui no final, ó, que significa fracionada. É porque vamos ter uma aula específica de ações, tá? Para falar dos tipos e tudo mais, para não ser tantas informações aí. Hoje é mais essa parte do mercado no geral mesmo. Mas aí a gente vai colocar aqui a sigla da ação, e aí a gente vai estar acompanhando aqui o preço atual que ela está e a variação que ela teve ali para mais e para menos dentro daquele dia. E essa variação também é a porcentagem em relação ao valor que ela estava no dia anterior. Então, quando está aqui negativo, né, ela desvalorizou, positivo, ela valorizou em relação ao preço que ela estava no momento que abriu, no momento que finalizou no dia anterior. Então, quando a gente abre lá o Home Broker, a gente vai diretamente para essa página aqui, que é a página de cotação. Ela vem em branco, a gente vai adicionar as ações ali do nosso interesse. Então, essas ações aqui, a maior parte delas de banco, tem o BBDC, que é o Banco Bradesco, aí tem o BID, que é o Banco Inter. A gente tem aqui a Ambev, que é a Ambev, a gente lê a Ambev, mas é a Ambev, né? Aqui é o Banrisul, o BRSR 6, o Banco Itaú e ITSA é a Itaúsa, que é o Banco Itaú e outras empresas também. Pronto, mas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso aqui, sobre essa questão do F, tem algumas ações que têm numeração diferente também, mas é assunto aí para próximas aulas. Algumas pessoas já sabem sobre isso, né? Outras ainda não. Então, vamos lá. Até então, tudo certo, né? Não, Ju, deixa eu adicionar o aplicativo depois, é o que eu estou falando. Acho que hoje mesmo eu jogo lá no YouTube essa aula. Mas vai acompanhando aí. Então, aqui, ó, além de cotação, a gente tem esse outro nome aqui, é porque está um pouquinho pequeno, eu acho, né, para vocês. Mas está escrito operar. O que seria isso aqui? Ó? Deixa eu aumentar aqui que vai ficar um pouco embaçado. Pronto, ó. Aqui é operar. Aí é justamente essa página aqui, ó. Quando a gente clica nesse segundo botão, tá até em destaque aqui, laranja. Aqui é onde a gente poderia fazer manualmente nossa ordem ali de compra ou venda. A gente escreve o nome do ativo e escolhe ali quantas ações a gente quer comprar ou vender. Só que a gente não vai precisar tá fazendo isso aqui manualmente, não. Como é que a gente faz para a gente chegar nessa parte da operação, para a gente comprar ou vender? Basta a gente clicar em uma das ações aqui. Então, se eu estava nessa parte aqui e eu clico na ação da Ambev, automaticamente ela já vai me abrir essa página aqui de operação com o valor da Ambev, valor de cotação, e aqui eu já vou poder colocar a quantidade de ações que eu quero, e aqui vai aparecer o valor total referente àquela quantidade de ações, e eu vou clicar em comprar ou vender. Então, inicialmente, se vocês não têm ação nenhuma, vocês vão estar comprando. No caso aqui, vender é só depois que a ação ela se valoriza, ou o contrário também, né? Se ela desvalorizar e vocês querem desfazer daquela ação ali, seria a opção vender. Mas, inicialmente, o que a gente faz mais é comprar. Tem também a questão de investimentos, né? De curto prazo, médio prazo, longo prazo. Isso aí vai depender do perfil de investidor de vocês. Se vocês querem ali algo mais imediato, tem algumas ações que elas têm a predisposição ali de variar bastante os valores de um dia para o outro, e muita gente tenta fazer isso aí, a depender também de análise gráfica, outros tipos de análise, a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada uma delas. Mas a maior parte das pessoas gostam de ação para longo prazo, ação para garantir a aposentadoria, para estar vivendo também sobre os dividendos, que são os valores de lucro ali que correspondente àquela empresa que a gente vai estar recebendo, seja mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente, depende também das ações aí. Mas a gente vai estar falando sobre isso. Só estou falando aqui para vocês diferenciar essa questão de comprar ou vender, beleza? Então,
Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Vou ter que sair porque eu tenho trabalho. Beleza, Luiz? Dá para colocar stop? Sim, dá para colocar também. Fico confusa como funciona dividendos. Então, os dividendos, o que seria? Existem os dividendos tanto para as ações quanto para os fundos imobiliários. Vou falar primeiramente dos fundos imobiliários, porque acaba fazendo um pouco mais de sentido. O que seria? Lembra que os fundos imobiliários são ações também, né? A grosso modo dizendo aí, só que são mais voltados para empresas do setor imobiliário. Então, imagine que você comprou uma cota ali de um imóvel. Um fundo imobiliário de um shopping. Ele é responsável por um shopping que tem várias lojas ali. Aquelas lojas, para funcionar, elas estão pagando aluguel. E aí, os cotistas desse fundo vão estar recebendo esses aluguéis. Os dividendos, então, são os aluguéis, no cenário aí dos fundos imobiliários. Um galpão de logística, que ele tem ali várias... como é que eu posso falar das lojas? Deixa eu ligar o microfone de Ada para ele me ajudando. Um galpão de logística que tem vários... Não vou falar vários galpões dentro de um galpão. Enfim, no galpão de logística tem várias divisões ali, né? Vários... subdivisões, Sim. e aí eles estão alugados. Então, o valor também do aluguel ali é o que vai estar retornando para a gente como os dividendos. Agora, nas ações, o que seria? Na ação, é a distribuição do lucro. Uma empresa lucrou em determinado período, uma quantidade ali de valor, e aí ela vai dividir uma porcentagem daquele lucro entre os acionistas. Agora sim, todo fundo imobiliário paga dividendo todo mês. O fundo imobiliário paga dividendo mensalmente. As ações, não, nem toda ação ela paga dividendo. Primeiramente, a gente tem ação que não paga dividendo nenhum. Agora a gente vai ter ação que vai ter uma frequência de pagamento de dividendo mensal, tem algumas que só a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, então varia um pouquinho isso aí. Então, dividendo seria isso, Ana Cássia. Alcione. Jéssica, tem como viver de ações depois da aposentadoria com capital não muito alto? Olha, a gente teria que fazer alguns cálculos aqui. Mas assim, vamos falar primeiramente do rendimento da poupança. Quanto é que está rendendo? Na verdade, não é nem o rendimento, né? Porque não está acompanhando a inflação. Você sabe que se vocês deixarem a cada R$1.000 que vocês deixam na poupança, vocês estão perdendo R$17 no ano? Nos valores que estão agora. É um rendimento negativo, né? 2% da Selic. Não, tá horrível renda fixa. O Tesouro Direto, que pagava mais do que a poupança, pela primeira vez depois de mais de 18 anos, está rendendo negativo. Aí é um negócio complicado. Por isso que é o que ele está falando lá no início, né? Muita gente está tentando aí essa parte fazer da renda essa migração, variável. né? Isso. E aí, pronto, voltando aqui. Poupança, então, ela rende 2% ao ano. E aí, vamos supor que a gente tem ali... Não, fala um capital qualquer aí, Adila, só para a gente fazer as contas. Eu acho assim que ela, no caso, ela colocou como se fosse um capital. Não, é porque eu vou falar, eu vou fazer a conta de poupança, depois vou dar a porcentagem que a maior parte dos fundos rende, só para ela ter uma ideia, entendeu? Eu acho que a Ana Cássia falou 10 mil. A Ana Cássia botou legal, 10 mil, acho. Pronto. Seria interessante. Acho menos que não é tão legal. Deixa eu escrever aqui. Espera aí, que aí a gente faz um panorama aí em relação aos fundos imobiliários, para a gente ter uma ideia. Não é um valor fixo, tem alguns fundos que pagam mais, algumas ações também que pagam mais, mas em média está variando mais ou menos nisso aqui, ó. Então vamos lá, a gente tem 10 mil, vamos fazer um comparativo se fosse poupança ou se for nesse investimento de renda variável. Quanto ele estaria rendendo ali para a gente mensalmente, para a gente ter uma ideia se seria algo que iria compensar ou não. Então, na poupança, 2% de 10 mil seria R$200. R$200 na poupança, vou colocar aqui. Isso é rendimento, não é por mês não, viu, gente? É anual. Divida isso por 12. É luta. Luta. Pois é. E vou colocar aqui os fundos imobiliários, ó. Os fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliários. Eles variam aí. Ó, aqui na poupança a gente teve... Peraí. Só colocar aqui. Calma, que esse negócio fica travando. Pronto, deixa eu só colocar a porcentagem aqui, ó. 2%, de acordo aí com a Selic dos últimos 3 meses. 2%.
E nos fundos imobiliários, alguém sabe a porcentagem aí? Fale aí para mim, deixa eu ver se vocês estão por dentro do rendimento médio dos fundos. Não é o valor exato. Deixa eu ver se alguém sabe. Ó, o Guto falou 0,5% ao mês, mais ou menos isso aí mesmo. 0,5% ao mês dá 6% ao ano, né? É uma base ali, 6%, alguns chegam a pagar 10% também. Isso também vai de acordo com o cenário econômico que a gente está. Por exemplo, tem uns fundos imobiliários, vou falar até dos tipos de fundos aqui, só como exemplo, não se preocupem que eu vou estar falando sobre isso ainda. A gente tem fundos imobiliários do tipo galpão, tem fundos imobiliários do tipo shopping. Então, eu vou citar como exemplo aqui os fundos do tipo shopping. Eram fundos que são ótimos pagadores de dividendo. Então, eles pagavam, e tinha fundo que pagava 1% ao mês. Chegava o quê? A 12% ao ano. Então, veja o que é 12% ao ano comparado ali a 2% da poupança. Só que os fundos de shopping, eles deram caída drástica aí, por conta de ter ficado fechado na pandemia por vários meses. E agora tem alguns fundos pagando 0,4, 0,5. Só que se a gente for ver 0,5 multiplicado por 12, 0,5, eu não estou falando 0,5 ao ano, eu estou falando 0,5 ao mês. A gente tem os valores de referência dos fundos no mês. Então, 0,5 vezes 12 daria aí 6% ao ano. Então, eu vou tomar como base aí o 6%, considerando esse cenário atual que a gente está, que não está legal, sabendo que a gente pode passar muito bem disso aí. Tem fundos de 12%, 10%, 15% ao ano. Então, quanto renderia? R$ 600. Os 10 mil ali, seja aplicado na poupança, estaria rendendo 200 e nos fundos imobiliários 600. Então, isso aqui seria uma forma da gente estar ganhando um dinheiro ali, no caso, o dinheiro trabalhando para a gente mesmo. Só que essa não é a única forma de valorização que a gente tem nos fundos imobiliários. A gente pode ganhar de outro jeito também. Como seria isso? A gente compra um determinado fundo que ele está um valor. Hoje ele está custando lá R$ 120. Aí daqui a um ano, aquele valor ali, na verdade, já aumentou para 140, por exemplo. Então ele teve um aumento de patrimônio ali de R$ 20. Então a gente vai estar lucrando a cada fundo que a gente tinha, aumentou R$ 20. Além dos dividendos que ele vai estar pagando para a gente, que também seria ali 6%, agora em cima de 140, não é mais 6% em cima de 120. Então, a gente pode lucrar tanto na valorização ou desvalorização também, porque é algo que pode existir, como eles caíram bastante aí no período de março, abril, maio, e a gente pode ganhar também em relação aos dividendos. Então, nos fundos imobiliários, a gente ganha tanto com a valorização do patrimônio, como nessa questão aí dos dividendos que a gente vai estar recebendo mensalmente. Então, Alcione, é porque não dá para falar, exatamente, tipo, uma porcentagem que você estaria ganhando, a depender do dinheiro que você esteja ali para viver de aposentadoria. Mas só para você ter uma ideia, que é algo que compensa bem mais do que poupança e outros tipos de renda fixa, certo? Respondendo aqui algumas dúvidas. Beatriz falou, dá para operar direto no gráfico? Sim. Ações e fundos imobiliários têm gráfico, tem como a gente ver ali a movimentação do preço, né? Aproveitar de regiões ali mais favoráveis para compra, ou se chegar em alguma região favorável para venda, dá para fazer análise gráfica nesse mercado aí também, de ações e fundos. Agora, o mais interessante, na verdade, nesse mercado, não seria nem essa parte de análise gráfica, não. É mais outros índices que a gente costuma avaliar aí, como, não sei se vocês já ouviram falar sobre margem líquida, lucro, dívida líquida, tem várias siglas também, não vou estar falando delas hoje para não ficar tantas informações, certo? Mas tem algumas variáveis que a gente analisa dentro da parte de análise fundamentalista. A gente lê o balanço ali, o relatório da empresa, e a gente consegue saber se ela está custando um valor abaixo do que deveria, ou se ela está cara, né, para todas as suas variáveis ali. Então, são coisas que a gente pode estar avaliando também. Aí dá para fazer as associações, dá para ver tanto o gráfico quanto acompanhar essas coisas externas também. Isso, José. Os fundos imobiliários pagam dividendos todo mês. São as ações que nem todas pagam dividendos.
algumas delas pagam, outras não, e também varia. Tem vezes que elas pagam mensalmente, tem vezes que leva 6 meses para pagar ou não. Então, seria isso aí. As ações, por exemplo, as ações de bancos, são ações que pagam dividendos aí a cada 1 mês ou 2 meses. Mas tem empresas que não pagam dividendo de jeito nenhum. A gente só compra ela em um valor e espera que ela aumente sua cotação. A gente só vai ganhar na valorização do preço dela. Uma dúvida com relação a esses fundos. A gente corre o risco de perder o capital investido? Pronto, então vamos falar sobre isso aí. Tem algumas perguntas mais para baixo, eu estou lendo na sequência aqui, tá? Então vamos falar sobre essa questão de risco. Primeiramente, vocês têm que saber que até na poupança existe risco. Eu não falei aí do Tesouro Direto, que agora não está sendo vantajoso lá, que a cada R$1.000 a gente perderia 17 pelos cálculos. Então, a gente tem que saber que o risco ele faz parte, né, de nossas vidas. Desde o dia que a gente nasce, a gente é apresentado ao risco. A gente é exposto ali no dia a dia a vários riscos diferentes, intensidades diferentes, mas assim, em relação a essa parte aí do risco no mercado financeiro, tem a questão do stop loss, que é o que protege a gente. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de como seria isso aí. Vamos supor que você comprou uma empresa, que você comprou várias cotas daquela empresa, que você está com um capital ali de 1.500 investido naquela empresa. E aí aconteceu alguma coisa, tipo o Covid, vamos falar da pandemia lá, desde o início de março. O que aconteceu com a maior parte das empresas de vários setores? A gente sabe que tem vários setores, tem o setor bancário, tem a parte do setor varejista, tem o setor da saúde, tem o setor alimentício, tem empresas de vários setores na Bolsa. Todos os setores foram afetados pela pandemia. O preço caiu drasticamente, mas teve setores que foram afetados mais que os outros. Os setores aí da parte de turismo, as empresas aéreas, a CVC, outras empresas aí de aeroporto, foram as que mais sofreram, inicialmente por conta de ter que encerrar suas atividades ali, tiveram que parar. O que aconteceu? A gente tinha, deixa eu colocar aqui um valor para ser um exemplo aqui para ser mais claro. Uma empresa estava custando ali R$15. R$15. A gente comprou 100 cotas daquela empresa. Você comprou 100 ações daquela empresa. Então, você investiu quanto? Você investiu R$1.500, certo? E aí, o que acontece? Ó? Vamos supor que teve a pandemia e essa empresa ela se desvalorizou. O preço dela caiu. O preço dela era R$15. Vamos supor aqui que o preço ele caiu tanto que ele chegou a custar R$8. Vou colocar aqui, R$8. O que aconteceu? Você tinha R$1.500 investido. E agora a empresa está custando R$8. Você tem 100 ações daquela empresa, 100 ações da empresa vão estar valendo quanto? Vai estar valendo R$800. Então, quer dizer que os seus 1.500 foram reduzidos para R$800. E aí você tem duas opções. Ou você se mantém firme ali, mantém a sua posição e acredita que depois de um determinado tempo vai acontecer uma recuperação daquele valor e ela vai voltar ao preço que ela estava antes, e os seus 800 ele vai estar subindo. A queda é brusca, mas a subida é lenta, mas acontece. Então, ou você pode estar mantendo a posição e comprando até mais, porque agora é uma ação que você gosta e está custando um valor abaixo, ali, um valor barato, você vai estar comprando algo barato. Então, existe essa possibilidade. Ou você abandona o barco. Você não está mais afim de insistir ali, você acha que já perdeu dinheiro demais. Tu perdeu quanto aqui? Ó? Quase 50%. Desvalorizou R$700 nesse exemplo aqui que eu dei. Então, você perdeu ali uns 40 e poucos % do seu capital. Você acha que é um valor que você não está disposto mais a arriscar além daquilo ali. Seria o seu stop loss. Você pode desistir e vender essas ações. Então, você estaria saindo da operação, vendendo com prejuízo de R$700. É uma possibilidade. Tem empresas que elas chegam aí a praticamente quebrar, e aí ela vai reduzindo tanto o capital que chega em um limite que você não quer mais ter aquela empresa ali. Aí você pode desfazer. Não seria o caso de você desfazer só quando ela zerasse ou chegasse a um valor mínimo ali, né? Mas são possibilidades. Só que se você confia... Por isso que você não pode comprar uma empresa ali só por conta de uma repercussão de momento, alguma coisa ali que muita gente está investindo naquela empresa por boatos ou algumas coisas do tipo. É interessante você investir em empresas sólidas,
empresas ali que são referências naquele setor, e também entra a questão da diversificação da carteira. Eu posso comprar, eu sei que os bancos são empresas sólidas, mas vai que acontece uma crise bancária, alguma coisa aí que algum banco quebra, ou que eles ficam aí por um período de vários anos com prejuízo, alguma coisa do tipo. E se eu tivesse só banco na minha carteira ia reduzir drasticamente. Agora, se eu tenho uma diversificação ali entre ações de vários setores diferentes, a gente tem uma chance maior de que dificilmente a pandemia afetou tudo, mas certo, dificilmente acontece uma coisa que vai afetar todos os setores. Tem momentos que um setor pode estar se valorizando bastante em relação a um outro que está desvalorizando. Isso aí vai estar gerando um equilíbrio na sua carteira. Então, alguns lucros mascaram ali alguns prejuízos. Aí é interessante que a gente consegue estar mantendo posições por conta disso aí, da diversificação, certo? Mas é isso, ó, você falou aí sobre risco, existe o risco, mas você pode estar mensurando ele. Você investir um valor e você sabe ali quanto você está disposto a perder, quanto você está disposto a segurar. Mas aí é bem provável que depois aconteça uma recuperação e aquele valor ali, ele aumente. E aí entra a questão também do preço médio. Estou até falando de alguns outros termos aqui. Ó. O que seria, né? Teu preço médio aqui era R$15. Era o teu preço por uma ação. A cada ação você comprou no valor de 15. E aí, quando ela caiu tanto, seu preço médio continua sendo 15. Porque você está com aquele prejuízo ali ainda dos R$700. Só que aí vamos supor que você faça um aporte. Você faça um aporte aqui, ela chegou a R$8 e você fala, não, eu vou manter, é uma empresa boa, eu acredito na recuperação e agora eu quero aproveitar essa oportunidade que ela está custando menos para comprar ainda mais. Aí você compra mais 100 ações. Você compra mais 100 ações dessa empresa, você gastou o quê? Mais R$800. Então, você vai ter gastado agora 2.300. O que aconteceu nesses 2.300? Foi o valor total que você investiu e você tem 200 ações. Aí, se você diminuir os 2.300 dividido por 200, deixa eu só fazer, eu estou fazendo aqui na calculadora do celular. Ó. A gente fez um aporte, a gente comprou mais 100 ações. A gente comprou mais 100 ações, então a gente comprou ali mais R$800. Ela está custando R$8 agora. No total, a gente tinha 1.500, somado com 800, a gente tem agora 2.300. A gente tem R$2.300 investidos e a gente tem quantas ações? A gente tem agora 200 ações. Isso quer dizer que o nosso preço médio mudou. Antes a gente tinha ali uma ação, cada ação a gente comprou por R$15, nosso preço médio era 15. Agora que a gente tem R$2.300 e 200 ações, nosso preço médio diminuiu. 2.300 dividido por 200 vai dar 11,50. Quer dizer que quando aquela ação que você comprou por R$15, ela caiu para 8, você estava no prejuízo ali de R$7 por cada ação, você estava no prejuízo de R$7. Só que agora que você aproveitou um momento de crise e você comprou ainda mais ações, você diminuiu o seu preço médio. Cada ação sua agora custa 11,50. Então, isso quer dizer que quando ela começar a subir, ela está custando 8. Quando ela começar a subir, ela não precisa chegar àquele valor inicial que ela estava antes para você ter lucro. Agora, ela precisa chegar só até 11,50. Acima disso aqui, você já tem lucro. Por quê? Porque você manteve sua posição que você tinha quando aquela posição inicial e você aproveitou um momento de queda, um momento de crise para comprar ainda mais. Então é isso, é uma filosofia que a gente tem no mercado. Caiu, a gente não vende, a gente compra mais. Certo? Deu para vocês entenderem isso aqui? Falem aí para mim. Aproveitar um momento que o preço está baixo ali para comprar ainda mais, para a gente fazer o quê? Para a gente diminuir o nosso preço médio. Então, nosso custo por cada ação. E aí, quando ela começar a subir, quando ela chegar a R$13, a gente já está no lucro. Porque quando ela chegar a R$13, 13 vezes 200 vai dar 2.600. A gente investiu 2.300 e já está ali no lucro de R$300. Certo? Deixa eu voltar aqui para o chat. Pronto, deixa eu voltar aqui lá para trás que tem algumas perguntas. O conteúdo de hoje era esse, eu já estou no último slide, tá? Estou respondendo algumas dúvidas aqui. Tem algumas que eu vou pular, que eu vou deixar para as próximas aulas, porque é quando eu estiver falando específico de ações e fundos. Deixa eu ver aqui. Fundo imobiliário é investimento de risco? Sim, até a poupança, tá? Até a poupança e tesouro também é. Tudo é investimento de risco aí nesse mercado. Sendo que é aquilo que eu falei, ó. A renda variável tem riscos maiores do que a renda fixa.
Porque na renda variável, o valor de retorno possivelmente é maior. Quanto maior é o possível retorno que a gente tem, maior o risco. Vendo isso, fico pensando no mercado de OB, Forex, B3, que a galera não se contenta em fazer 3% ao dia. Pois é, esses mercados aí são mercados onde o risco é ainda maior, porque também o retorno que a gente pode ter é maior. Então, essa questão do risco acompanha o provável retorno, né, que a gente pode ter, só que é um retorno positivo ou negativo. Da mesma forma que a gente pode ter um lucro ali, a gente pode ter também um prejuízo. Deixa eu ver aqui o que mais que tem de pergunta. Dividendos também tem a porcentagem em cima do capital? Sim. Se você tinha uma ação, aproveitando aqui, ó, você tinha uma ação que custava ali R$10, e aí mensalmente você vai receber um dividendo dela. Aí você vai receber ali o 0,5% em média daquele valor. Se a ação aumentou e ela está custando agora R$15, ação ou fundo imobiliário, no caso, você agora vai receber um rendimento em cima daquele novo valor. Então, vai virando uma bola de neve. E para virar uma bola de neve ainda maior, aqueles valores de dividendo que vocês vão receber ali mensalmente, não é interessante vocês sacarem. É interessante você reinvestir os dividendos. Então, você fez a sua compra, independente se o preço está subindo ou está descendo, quando possível, faça um aporte, compre mais e pegue os dividendos que vocês vão estar recebendo mensalmente para estar reinvestindo. É dessa forma aí que a gente vai gerando ali uma bola de neve, vai aumentando o nosso valor ali investido e vai chegar um tempo que vai estar recebendo ali um dividendo suficiente para pagar a conta, para inicialmente você vai estar conseguindo pagar Netflix com os dividendos, né? Um valor baixo. São centavinhos ali, mas que faz a diferença. Aí depois vai aumentando, né? Os dividendos eles vão ficando maiores e tem muita gente que chega a um ponto de viver ali dos dividendos, de ter um lucro ali, uma renda totalmente ativa. O dinheiro que vai estar trabalhando para a pessoa. Então, deixa eu ver aqui. Se a empresa falir, o investidor perde tudo. Sim, no caso, o que acontece? Ó? Se a empresa for falir ao ponto dela cair bastante o capital, o valor que você investiu ali inicialmente e você não saiu da posição, você continua insistindo, a pessoa pode perder tudo, sim. A gente tem um exemplo aí de uma empresa que está em recuperação judicial, que é a Oi. Vocês sabem quanto que a Oi ela já chegou a custar? Alguém sabe aí o valor da Oi? Falem aí para mim. A Oi BR3. Para cima, o máximo. A Oi ela já custou bem mais que R$10. Sabe quanto a Oi está custando agora? R$1,70. R$1,71, se eu não me engano, algo assim. Então, imagine a pessoa que tinha ali bastante valor investido naquela empresa. E aí, a empresa foi reduzindo o valor por conta de uma série de problemas judiciais que foi tendo. Ela baixou agora ao preço de R$1,70. Então, reduziu muito o valor de quem tinha. Aí algumas pessoas aproveitaram que ela caiu ainda mais. Teve um momento que ela ficou custando menos de R$1. Só que aí ela deu uma subida nas notícias aí sobre algumas empresas que estão querendo comprar a Oi. TIM, Claro, Vivo. E aí, quando teve um resultado aí, que uma delas conseguiu os direitos ali, ela subiu. Então, algumas pessoas lucram com essa variação pequena ali, né? Coisa de dias. Existem possibilidades de estar variando aí esses valores e conseguir pegar um lucro a curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Aí é interessante, se estiver pensando a longo prazo, empresas mais sólidas aí. Deixa eu ver. Voltando aqui no chat. Na B3 dá para operar vendido, ou seja, ganhar na queda da ação? Sim, Guto, também dá. Deixa eu ver o que mais aqui. Alguém falou aí, uma das minhas dúvidas era essa, pronto.
Já separei a grana no mês para comprar mais, tô esperando tu. Beleza, é isso aí, ó. A importância de estar fazendo aportes constantes ali. Aproveitar aqui para dar um outro exemplo, ó. Vamos supor que alguém tenha aí 5 mil reais que quer investir em ações. 3 mil reais, 5 mil reais que quer investir em ações. O que seria o ideal? Você abrir a conta no Inter, chegar ali no home broker, estudar algumas ações, né? Primeiramente, saber quais são as mais interessantes, as que estão custando menos do valor que elas realmente têm. A gente chama, quando a ação está custando um valor abaixo ali do valor esperado, do valor ideal, a gente fala que elas estão descontadas. Então, a gente analisou, viu que tem algumas empresas que elas podem estar lucrando aí com algumas coisas externas, tem muita coisa que a gente analisa, que eu vou estar passando aí para vocês terem a noção de vocês estarem fazendo as próprias análises de vocês, certo? Eu vou estar direcionando como vocês vão estar podendo analisar. Aí pronto, vocês têm 5 mil reais que querem montar uma carteira ali com ações de vários setores. E aí, o que é interessante? Vocês pegar os 5 mil reais, jogar no Banco Inter e sair comprando ali tudo de vez? Não. O interessante seria vocês pegarem ali uma porcentagem, como se fosse 50% daquele valor, e aí compra as ações. Pronto, você comprou 2.500. Os outros ali, 2.500, vocês guardem, separem ali, por exemplo, 5 de 500, né? 5 porções ali de 500 reais. E aí, com o passar de semanas ou meses, vocês vão estar fazendo aportes ali. Vai ter a possibilidade de vocês estudarem mais empresas, de surgirem mais oportunidades que sejam melhores do que aquelas que vocês compraram inicialmente, de acontecer uma variação do preço e algumas perderem ali um valor, e você ter a possibilidade de comprar aquela empresa que você já estudou, viu que é boa e está em um valor menor do que o seu para diminuir o preço médio. Então, é a importância de um aporte melhor do que você inicialmente comprar de um valor só, apostar tudo de vez ali em determinado dia. Então, aportes constantes ali são mais interessantes do que um valor total inicial. Eu já vi algumas ilustrações aí, algumas comparações, que se a pessoa tem 10 mil reais, por exemplo, e aí ela pega tudo de vez, uma carteira montada ali em janeiro, com 10 mil reais, e uma carteira montada durante todo o ano, que inicialmente ela foi formada ali por 2 mil, e a cada mês ali seguinte foi colocado 800 reais, 600 reais, qual vocês acham que teve um lucro maior? Que a pessoa dividiu bem o valor, porque aí você vai estar acompanhando a flutuação do mercado. Nunca em um mês está igual ao outro. Imagine se alguém aqui, voltando lá para o que a gente falou no começo da aula, 2020 estava um cenário econômico 2019, desculpa aí, 2019 estava um cenário econômico super favorável, tudo positivo para que 2020 ia chegar em um ano com tudo. Eu não sei se vocês lembram, a Selic estava por volta de 6%, 5%, alguma coisa assim. Olha como está agora. E aí foi caindo tudo, foi tudo o contrário do que o pessoal achou que seria. Então, imagine quem montou uma carteira em dezembro do ano passado e pegou todo o dinheiro que tinha e colocou lá. Quando chegou final de fevereiro, ali, início de março, teve tanto circuit break na bolsa. O que é o circuit break? Quando os preços ali caem abaixo de 10%. O índice que pega ali uma média de todas as empresas e tudo mais que está na bolsa, cai menos de 10% ao dia. Imagine aí um prejuízo desse, que teve vários momentos, acho que teve 3 ou 4 em uma semana apenas. A bolsa caiu muito, teve empresa que perdeu aí 60%, 70% do valor em março e que não recuperou ainda. Inclusive, estamos em um momento que os preços da maior parte das empresas estão abaixo ainda do seu valor ideal. Então, e inclusive agora, com a provável segunda onda do Covid e as repercussões que vão estar causando no nosso país, que não começaram ainda, está repercutindo mais na Europa, né? Não chegou ainda para a gente aqui a segunda onda com força mesmo. Então, pode ser que caia ainda mais. Então, a gente está em momentos favoráveis aí. Certo? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês falaram. Sim, os dividendos eles voltam como saldo, eles ficam ali na página inicial, ó. Aqui no extrato da corretora aparece os dividendos, a gente recebe a notificação também e ele volta aqui para o saldo da nossa conta, para a gente poder ou sacar ou reinvestir. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o que foi dito hoje aí? Foi mais um panorama geral do mercado para vocês entenderem do que se trata, né? E falamos algumas coisas aí sobre corretores, deu para falar alguns termos também, dar alguns exemplos aí. Já falei sobre preço médio, diversificação de carteira. E aí, na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, a gente já vai estar falando alguns conceitos mais específicos de ações. Jéssica, e as aplicações? Como assim, Alcione? Qual sentido? Não entendi tua pergunta em específico. Diga aí para mim tua dúvida, para eu entender melhor. As aplicações normais desses bancos. Mas o que em específico? Ainda não entendi. Peraí, deixa eu ligar o microfone de Ádila. Tu entendeu, Ádila, a pergunta da Alcione? Eu acho que seria, no caso, tipo, Ela falou ali, indicação. tipo CDB. Ah, sim. Então, são investimentos de renda fixa também. Rendem um pouco acima da poupança. Eu acho Inclusive, que, no por Banco exemplo, Inter tem uma parte ali de... Aqui, ó. Tá até aqui na imagem, ó. Fundos de investimento, renda fixa. Vocês vão ver que tem várias oportunidades aqui de investimento no Banco Inter. Agora, ações e fundos é nessa parte, tá? Do home broker. ô Jéssica, eu acho que você vai saber responder melhor. Mas, por exemplo, nessa modalidade de investimento aí no mercado monetário, né, nessa parte conservadora da renda fixa, Sim. tem a questão da proteção de crédito, né, o fundo garantidor de crédito. Eu acho que eles Sim. garantem até R$250 mil. No caso ali, se aquela instituição financeira ela vier a falir, que alguém perguntou sobre. Eu não sei exatamente se essa modalidade de proteção entra para ações. Eu acredito que não deve entrar. Não sei se Não, você ó, tem essa informação. em relação à empresa, por exemplo, a gente tem duas possibilidades. Se a empresa, no caso, ela for falindo, né, for reduzindo seu patrimônio, aí a pessoa que tá, o acionista, ele vai reduzindo também ali o valor investido junto. Se a empresa está com uma dívida, a gente não assume, os acionistas não assumem a dívida da empresa, tá? Você não vai perder mais do que você investiu. Você pode perder tudo, mas não vai perder além. Agora tem uma possibilidade que eu acho que ninguém chegou a perguntar, mas é até interessante falar. Tem uma instituição reguladora, é que eu falei ali da CVM e da ANBIMA, das principais, mas tem uma instituição reguladora que atua diretamente em cima das corretoras. Porque tem uma corretora, eu até estava tentando lembrar o nome dela aqui e não lembrei, esqueci, mas assim, tem uma corretora que recentemente ela faliu. E aí o que acontece? Por exemplo, ó, vamos supor que está muito longe de acontecer isso, inclusive o Banco Inter ele tem capital aberto até lá na Bolsa também, tem o BID. Mas vamos supor uma possibilidade que o Banco Inter faliu. O que acontece? A gente comprou ações da Bolsa de Valores, só que pelo intermédio do Banco Inter. O que acontece se o Banco Inter falir? Vocês sabem? A gente perde as ações que a gente investiu por a gente ter comprado nele? Não. Não, o pessoal acha que não, tu também acha que não. Então, não. Existe aí uma custódia que, na verdade, tem como a gente mudar. O Banco Inter seria só... acho que é o custódio o termo que fala mesmo lá. Que ele está só segurando ali as ações para a gente, mas nossas ações são diretamente na Bolsa. A gente teria a possibilidade, caso a nossa corretora, se aconteceu aí ela falir ou alguma coisa do tipo, de transferir para uma outra corretora. Eu não sei exatamente como funciona esse processo, mas só para falar que existe essa possibilidade. Tem um órgão regulamentador que garante isso aí para a gente. Isso. Ela serve só como intermédio ali mesmo. Pronto. É porque recentemente teve uma corretora que faliu. Não Mas lembro, se não você foi for nenhuma dessas que eu pensar, citei. Nenhuma dessas aqui, ó. Não lembro o nome dela, não. E é isso aí. Então, inicialmente, era sobre isso, para falar para vocês sobre o mercado, sobre a parte de corretora e esses conceitos iniciais sobre o mercado de capitais. E aí, segunda-feira, a gente vai estar falando mais específico sobre ações, certo?
Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Ó, 9h35. Vai dar certo para o Everton que queria assistir a live do Barão, hein? Siga operando. Deixa eu ver se alguém vai falar mais alguma coisa aqui. Nosso dinheiro não está no banco, no caso, está na ação. Isso aí. Isso, Fátima. É o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que você está falando. Mas eu acho que Jéssica conseguiu, né, ampliar tudo isso, deixar claro dos riscos, né? Como ela falou, nosso dinheiro tem risco até na própria poupança. Acho que tem pessoas aí que lembram, né? Quando as poupanças foram congeladas lá no tempo de FHC. Não estamos imunes disso acontecer novamente, né? Quem sabe? Então, o risco existe em qualquer tipo de mercado, em qualquer modalidade. Só que aí consegue ser controlado, né? Isso, dá pra gente estar acompanhando ali e tudo mais. Aceitando, né? Até onde a gente pode. Olha, então, dando um spoiler aí, né? Do que a gente vai falar na próxima aula. Específico sobre ações. A gente vai estar falando de ações ordinárias, ações preferenciais, ações em lote, ações fracionadas, desdobramento. Próxima aula vai ser segunda-feira. Semana que vem é um dia sim, um dia não. Segunda, quarta e sexta, às 8 horas. Eu vou ver se dá certo ajeitar lá o negócio do YouTube, senão vai ser pelo Zoom mesmo. Como eu sei que nem todo mundo participa, não vai lotar o 100, acho que vai dar tranquilo pelo Zoom. Mas, de qualquer forma, eu estou gravando, vou jogar lá no meu canal. Depois vocês entrem lá no meu canal e clica lá no like, viu? Para curtir. E quem está assistindo aqui também, que ficou até o final, faz um print também e joga lá no Insta, marcando eu e a Adila. Jéssica Prado Trader e Malvesc Trader. Dá essa moral para nós aí. Né não, Adila? Eu tô rindo dos comentários aqui de Everton. Ei, Guto, foi mesmo. É da tua época, né? Pois é, gente. Marca nós lá. Eu vi, já teve uma galera que marcou aqui, eu repostei. Pronto. Não vi ainda não que eu tava falando. Beleza, olha, a gente termina com essa frase aí, ó. Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Porque muitas vezes as pessoas não começam por falta de conhecimento, alguma coisa ali, e sempre fica esperando chegar o momento certo, né? Mas, na verdade, a gente não precisa... Tem até uma outra frase também, que a gente não precisa ser bom para começar algo, a gente precisa começar algo para ser bom. Então, parabenizo vocês por estarem querendo entrar nesse ramo aí. E é isso. E também estão entrando do jeito certo, né? Buscando conhecimento. Beleza? Então, qualquer coisa vocês falem lá no grupo. E esse final de semana aí, né? Vocês aproveitem para estar preenchendo as coisas lá do Banco Inter, para quem não tem corretor ainda e tudo mais. E segunda-feira a gente já começa aí sobre ações. Pronto, então boa noite para vocês. Boa noite, gente. Até a próxima. E até mais.